O século XVIII foi marcado por grandes acontecimentos. É neste período que eclode o Iluminismo, movimento político-intelectual que valorizava a razão em detrimento da fé e considerava que somente ela poderia guiar a humanidade para o progresso. Neste contexto surge a Revolução Industrial, por volta de 1760. No entanto, já no início deste século, os primeiros esboços do que viria a ser o automóvel se fazem presente. Neste vídeo você irá conhecer um pouco da história do automóvel e como ele evoluiu até os dias de hoje, tornando-se um dos meios de transporte mais populares do mundo. Você verá ainda como a tecnologia está moldando a forma como vemos, pensamos e sentimos o automóvel. No início do século XVIII, o francês Nicolas Cognot construiu um veículo movido por uma caldeira a vapor. O protótipo tinha velocidade de 4 km por hora e era utilizado para arrastar peças de artilharia de guerra. O carro, tal como o conhecemos hoje em dia, não foi inventado de repente por uma única pessoa num único dia. Ao longo dos anos surgiram muitas invenções significativas de projetos de veículos a motor. Estima-se mais de 100 mil patentes registradas até chegar ao automóvel de fato. No entanto, atribui-se a invenção dessa máquina que tanto fascina a Karl Benz, que foi o primeiro a produzir um modelo de veículo para fins comerciais. O carro, movido a gasolina, era basicamente formado por 3 pneus de bicicleta, um motor na traseira, uma tampa de madeira que era um chassi, um banco e um volante que se assemelhava a uma manivela. O veículo atingia a incrível velocidade de 8 km por hora. Embora réplicas estejam expostas em museus, o original não pode mais ser visto, devido a um acidente automobilístico. A popularização do automóvel. Henry Ford foi o grande responsável por popularizar o automóvel. Desde muito jovem, Ford já demonstrava talento e grande interesse pela engenharia. Construiu em 1896 um protótipo com 4 rodas de bicicleta. Esse quadriciclo era o primeiro automóvel Ford. Percebendo que esses projetos tinham grande potencial, ele cria em 1903 a Ford Motor Company e a partir daí inicia-se uma revolução na indústria. Devido ao fato de os carros serem produzidos de forma artesanal, o processo era muito longo. Para que suas ideias se tornassem realidade, Ford precisava otimizar o sistema de trabalho em sua fábrica. Querendo unir velocidade de produção com um baixo custo de mão de obra, ele idealizou um sistema que posteriormente seria chamado de Fordismo, o que possibilitou maior acessibilidade ao produto pelo consumidor final. Henry Ford cria então a chamada linha de montagem. A produção dos veículos seria feita em série, onde cada trabalhador teria uma função específica apenas. Dessa forma, a empresa diminuiria as chances de erro e não precisava de trabalhadores com qualificação para o serviço. Outra característica do Fordismo era a manutenção de exemplares em estoque, de modo a atender seus clientes com pronta entrega. Até então, os veículos da época eram produzidos sob demanda. Os clientes podem escolher qualquer cor, desde que seja preto. Essa frase teria saído da boca de Henry Ford. Até 1925, os modelos Ford T eram produzidos somente nessa cor por oferecer uma secagem mais rápida. Em 1919, o modelo passa a contar com uma partida elétrica, sem que a partida manual fosse eliminada. Reza a lenda que, devido ao solavanco da manivela, muita gente teria quebrado o braço no seu manuseio. Conforto e segurança sempre estiveram juntos durante todo o processo de evolução do automóvel. De acordo com o site Autosport, os primeiros carros a serem equipados com ar-condicionado surgiram nos Estados Unidos em 1939, quando a Packard passou a oferecer o equipamento como opcional. No Brasil, o item foi ofertado pela Willys em 1966, no Willys Itamaraty Executivo, limusine feita sob encomenda em São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas além de conforto, era fundamental que a segurança fosse se aprimorando cada vez mais, ao passo que novas tecnologias iam surgindo. É muito comum ouvirmos frases do tipo: os carros de antigamente eram mais seguros, aguentavam mais impacto e não amassavam à toa. Hoje em dia, qualquer batidinha já faz um enorme estrago. O raciocínio em si não é falso. No entanto, é preciso considerar que numa colisão, toda a energia concentrada no movimento de um veículo, conhecida como energia cinética, será dissipada e transferida para outro corpo. O motivo por trás de os carros de hoje aparentarem um dano maior numa colisão
se deve ao fato de que o material utilizado na lataria é projetado para fazer a absorção do impacto, enquanto nos carros antigos, os ocupantes do veículo recebiam toda a energia da colisão. Um automóvel que não se deforma não é eficiente para o amortecimento de pancadas. Se uma colisão ocorre a uma velocidade moderada, os órgãos internos do ser humano podem não suportar uma desaceleração, por exemplo, de 50 km até a parada total em centésimos de segundo. Com o intuito de aumentar esse tempo de desaceleração e de amortecer as forças suportadas pelos ocupantes do veículo, surgiram as zonas de deformação programada. O cinto de segurança abdominal foi substituído pelo cinto de 3 pontos, sendo hoje obrigatório inclusive aos passageiros no banco de trás. Dessa forma, evita-se maiores danos à coluna. Freios ABS fazem com que as rodas não sejam travadas durante uma frenagem brusca. Isso, em condições de piso seco, diminui consideravelmente a distância percorrida durante um evento de desaceleração. De acordo com o blog Meu Carro, o ABS e o controle de tração vieram das pistas de Fórmula 1. Inclusive, vale ressaltar que um dos itens mais triviais nos automóveis também veio das pistas de corrida: o espelho retrovisor. Isso mesmo, o retrovisor foi utilizado pela primeira vez na Fórmula Indy, em 1911. O carro e o meio ambiente. A preocupação com a qualidade do ar tem crescido ao longo dos anos. Novas tecnologias surgem de tempos em tempos visando um menor impacto ambiental. Os primeiros carros elétricos, apesar de parecer um tema atual, datam do século XIX, na Europa. Em 1881, o inventor francês Gustave Trouvé apresentou o primeiro carro elétrico completo no Congresso Internacional de Eletricidade em Paris. Mais tarde, em 1913, Henry Ford e Thomas Edison criaram um protótipo de carro elétrico. No início do século XX, 40% dos automóveis nos Estados Unidos eram movidos a vapor, 38% a eletricidade e somente 22% por motor a combustão. Vale ressaltar que o primeiro carro a romper a marca de 100 km por hora foi um modelo elétrico, o Jamais Content, projetado pelo belga Camille Genatzi, em 1899. A produção de carros elétricos nos Estados Unidos teve seu pico em 1912. No entanto, conforme a tecnologia de combustão interna foi se modernizando, a gasolina ganhou terreno. Após a invenção do motor de arranque, que aposentou a incômoda manivela, os carros a combustão ficaram mais interessantes, inclusive financeiramente. Atualmente, a questão dos veículos elétricos tem se tornado o foco das grandes montadoras com o intuito de oferecer um carro limpo ecologicamente e, sobretudo, eficiente. Outras mudanças visando a adequação às demandas, sejam governamentais ou da sociedade civil em geral, compõem o cenário da indústria automobilística atual. Prova disso são as alterações e inovações incorporadas ao mercado automotivo. O sistema de injeção eletrônica, por exemplo, foi criado para substituir os carburadores e melhorar o desempenho dos automóveis. Ele alimenta o combustível e evita a poluição nas cidades, o que acontece por conta de um sistema que controla a mistura de ar e combustível no motor do veículo. O catalisador automotivo, obrigatório nos veículos nacionais desde 1997, tem por finalidade transformar gases nocivos emitidos através da queima de um combustível fóssil em gases menos poluentes, por meio de um processo químico. Com o passar do tempo, surgiram inovações, não só nos veículos, mas também nos combustíveis utilizados. Logo, se os combustíveis são adaptados de modo a emitir menores índices de poluição, os motores devem ser preparados para maior eficiência junto ao combustível aprovado para o uso. Ou seja, deve haver um crescimento e uma evolução conjunta. Um melhor desempenho aerodinâmico promovido pelo design muitas vezes futurístico também contribui para uma melhor eficiência energética. Vale ressaltar que eficiência energética inclui emissão de gases menos poluentes em sua equação e não somente desempenho do veículo em si. Diversos itens de conforto e até mesmo de segurança já equipavam carros nos Estados Unidos há muitos anos. Mas no Brasil, as novidades sempre demoraram bastante para chegar até o consumidor mediano. Os vidros elétricos já equipavam carros da Packard nos anos 50. Em 1914, um Roadster Model C vinha equipado com partida por botão, faróis elétricos, buzina elétrica e, pasmem, travas elétricas. Vidros e travas elétricas eram artigos de luxo no Brasil na década de 80. Me lembro de ter ficado de boca aberta e queixo caído quando vi um Monza 1985 com trio elétrico, vidros, travas e espelhos. Nossa!
Depois da abertura à importação, em maio de 1990, pelo então presidente Collor, certas tecnologias passaram a entrar no vocabulário dos brasileiros. É notório que as novidades sempre chegam primeiro às classes mais abastadas, mas também é evidente que grande parte dessa novidade vai atingir, mais cedo ou mais tarde, uma parcela significativa da sociedade. Sendo assim, itens de conforto e segurança passaram a compor os carros brasileiros, seja por exigência de lei, como no caso dos cintos de 3 pontos, airbags, ABS, ou por uma exigência do mercado consumidor, como vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, etc. Hoje em dia, já dispomos de uma enorme gama de recursos tecnológicos embarcados nos veículos. Os recursos são infinitos: velocidade de cruzeiro, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, bancos elétricos com memória para posição para X usuários, bancos com aquecimento ou resfriamento, Park Assistance para estacionar de forma autônoma ou quase autônoma, alto-falantes no encosto de cabeça, câmeras com visão 360 graus do lado externo. Optamos sempre pela lei do menor esforço. O futuro bate à nossa porta todos os dias, nos mostrando as inovações com as quais devemos nos acostumar e conviver da melhor forma possível. Não há como negar que o ACC, controle de velocidade adaptativo, que mantém sua velocidade em função do veículo à sua frente, é uma mão na roda. Numa viagem longa, poder descansar o pé do acelerador é muito bom. Já um sensor de chuva não faz tanta diferença, basta um leve toque para acioná-lo. Acredite, não é tão difícil acionar o limpador manualmente. Os veículos autônomos já são uma realidade. Caminhamos para um cenário de onde não haverá mais como voltar. Há um consenso que estabelece 5 níveis de automação nos automóveis. No nível 0, a automação é zero. Todas as ações competem ao motorista, a menos que ele esteja numa ladeira sem freios. No nível 1, surgem o controle de velocidade adaptativo e o sistema de alerta de colisão com frenagem automática. Já no nível 2, a principal evolução é permitir que o carro controle sua velocidade, direção e posição na pista simultaneamente. Apesar disso, estas opções ainda são limitadas a apenas algumas situações e condições, como em autoestradas. Por isso, o motorista ainda precisa estar atento e pronto para assumir o controle a qualquer momento. No nível 3, os carros são capazes de acelerar, desacelerar e até mesmo ultrapassar outros veículos sem qualquer intervenção humana. Para se enquadrar aqui, o sistema também precisa conseguir manobrar ao redor de incidentes ou de congestionamentos. No nível 4, os automóveis poderão se locomover sozinhos com segurança, inclusive se o motorista não responder e não puder assumir o comando num curto espaço de tempo. Estes carros ainda serão incapazes de lidar com certos imprevistos, como estradas de terra ou ruas mais remotas que não tenham sido mapeadas. Nestes casos, o veículo irá encostar ou estacionar sozinho no local seguro até que o motorista assuma. No nível 5, o carro consegue fazer tudo que um motorista humano é capaz, sem restrições. São os veículos verdadeiramente autônomos. Estamos quase lá. Possuímos uma misteriosa tendência de sempre optar pelo caminho mais cômodo, confortável e curto. Mas até que ponto é bom entregarmos nossa vida nas mãos de máquinas? Por mais que todo esse avanço tecnológico possa parecer maravilhoso, não devemos esquecer que a vida e o universo são extremamente eficientes em criar contingências que nos obriguem a nos tirar de nossa zona de conforto. Talvez seja interessante um câmbio automático, mas é bom saber usar o manual. Mover um dedo para acionar o limpador de para-brisa não irá te cansar. E sinceramente, acredito que após 2 horas de viagem, a temperatura do lado do motorista e a do carona serão iguais, enquanto nós estaremos pagando mais caro pela promessa de 2 graus Celsius de diferença. Mas isso é só uma opinião. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais novidades. Deixe nos comentários abaixo suas impressões sobre o assunto. Você é do tipo que gosta de sentir a emoção de dirigir? Ou se contentaria com um carro que te levasse para qualquer lugar, enquanto você joga, navega na internet, aprecia a paisagem ou aproveita para tirar um cochilo? Compartilhe com seus amigos amantes de carros e tecnologias e novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.